Eu tô aqui com o Igor Lamounier, o Gustavo, o Bruno, que são alunos matriculados na disciplina de criação avançada ao vivo, né? Essa é uma aula onde eu recebo os modelos desses alunos e dou algum tipo de palpite a respeito. Se você está assistindo essa aula fora de contexto, ou seja, você não está matriculado no curso de jogos, né, não está dentro do semestre, talvez essa aula não faça muito sentido, mas se fizer, conta pra gente. A gente fica feliz em saber. Aqui o Igor já mandou um modelo para mim. E a gente tá para ver paleta de cor e shader. E aí, eu vou só já configurar aqui como que esses arquivos abrem nessa máquina. Eu tô com uma máquina nova, então tendo que fazer aquele processo de configurar qual software abre qual arquivo. Qual versão do Blender que é para abrir, usar para abrir os pontos blend de vocês. Então, e aí? Temos cores. Alguma informação que eu preciso saber sobre. Eu vou minimizar isso aqui rapidinho. Sobre esse rosa bebê que tem na cara dele. Hum, eu não sei se precisa de três tipos de cor aqui não. Não sei se precisa de três tipos de cor aqui não. Mas tá bom. Ah, talvez fazer isso aqui um pouco mais escuro, essa máscara. Esse rosa aqui. Sem problema. O método não me preocupa não. O método de colorir não me preocupa não. Só tá nesse rosa. Isso é pra ser o quê? Isso é uma máscara? O que que é isso? O que que é essa parte rosa? Um capacete? Eu tô achando essa cor meio fora da paleta. Você colocou material neles? Ou só cor? Só cor, né? Tá engraçado. Esse capacete rosa tá engraçado. Eu não sei ainda dizer por que que ele tá engraçado, não. Mas assim, o que mais me incomoda nele. Agora vamos falar igual gente grande, né? Então vamos lá. Vamos falar igual gente grande. O que mais me incomoda nele é o valor dele, tá? Porque não tem muita distância entre o tom do. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ver se as anotações estão visíveis. Beleza. Não tem muita diferença entre esse tom e esse daqui, ó, em termos de valor. Então, se eu pudesse fazer uma escala de valor onde isso aqui é mais claro, isso aqui é mais escuro
isso aqui é médio e isso aqui é mais claro de novo, eu acho que a gente vai ter um contraste melhor. Então você imagina que é um pouco isso que eu acho que a gente vai ter que fazer a volta, tá? É, eu não vejo razão para 3 tons de marrom aqui, eu não vejo muita necessidade. Mas vá lá, até passa. O que fica mais esquisito é ter 2 tons nos botões. Tipo, não é do mesmo. Não. Tipo, por que, que esse botão tem um tom diferente? Ele é costurado diferente? Se ele é um botão de um outro design, talvez esse fizesse mais sentido, assim. É... Ah, lembrando que vocês podem continuar acrescentando detalhe no modelo, tá? Se vocês acharem que precisa fazer mais informação de detalhe, né? Vocês podem. Outra coisa que eu vou pedir para você olhar é se o tom dessas alças aqui, se faz sentido elas serem. Se esse cinza e esse azul não estão no mesmo valor. Se esse cinza e esse azul estiverem no mesmo valor, talvez compense fazer a faixa, às vezes a faixa da mochila escura mesmo. Tipo, tons de cinza escuro na faixa. E pelo que você não configurou shading, né? Shading você não. Você não fez nada a respeito Você só delegou o padrão, né? Tá. Eu fiz uma aula de shader nodes para vocês, se vocês quiserem se aventurar. Então, se vocês quiserem se aventurar, tem uma aula de shader nodes. Então, vocês podem se aventurar nela se quiser para tentar fazer. Às vezes o que é metal já parece metálico, porque a gente consegue tirar informação de aonde é metálico, aonde é rugoso, essas coisas a gente consegue tirar, tá? Deixa eu fazer um download do... Eu peguei foi o Traveler e agora é o Mercenário mesmo, né? Esse mesmo. Vou salvar ele localmente. E... Como é que a gente tá aqui O Bruno tá subindo dele. Beleza. Tá subindo dele. Pois é. O... Tem uma coisa que eu não falei do Traveler. Deixa eu voltar lá rapidinho. Deixa eu voltar no Traveler rapidão. Eu quero ver se o vermelho não está com a saturação muito alta. Eu pensei nisso, mas eu não falei. Deixa eu colocar no flat. E... Aqui, ó. Pode afastar um pouco mais aqui da saturação. Pode ser 9. Talvez até menos. Reduz um pouco do valor também, tá? Então reduz um pouco do valor. Pensa, sei lá, pelo menos 0.9, 0.3 aqui, tá? O vermelho ele tá brigando um pouco de atenção aqui, tá chamando um bocado dessa atenção. Aqui, olha só, esse aqui tá saturado 100% e com valor 100%. Vamos evitar esse valor. Visualmente não faz diferença nenhuma, tá vendo? Visualmente aqui não faz diferença nenhuma, mas na hora de renderizar faz muita diferença. Tá? Então,
Eu pensei, mas eu não falei. Pobre mercenário. Às vezes a Wacom é difícil de lidar. Só quero clicar no cantinho. Puxar a janela. Tá. Aqui parece que já tem uma tentativa de material. Ó, eu vou pedir para você experimentar, na hora que você estiver fazendo shading, você experimentar variáveis já. Tá? Já tentar definir, por exemplo, se uma peça é metálica, você vai falar assim, não, ela é metálica. Entendeu? Você já tentar falar, tipo, dividir quem é quem. Tá? Ou então pelo menos dividir pelos nodes. A gente ganha tempo depois com isso. Vamos ver paleta, porque a paleta é o que tá pegando aqui. Ó, talvez o mesmo aviso que eu dei sobre o vermelho entre pro azul também, viu? Mesma coisa, ó. Não cola o azul em 100% de saturação. Evita 100% de saturação, 100% de valor. Tá? 0% também. Então, a gente fica sem espaço para iluminar. Tá? É... é. Aqui, ó. Tá separado essa parte? Eu mudei a área de trabalho dele, tá? Agora ele trabalha em outro setor, tá? Ó, evita preto puro, tá? E que na verdade eu tô pensando se a gente não faz, para ter um pouco mais de contraste, se a gente não separa um pouco os tons dessas peças. Vamos pensar sempre o seguinte: se esse é o tom escuro, tipo, quem que é o tom médio? Esse aqui é o tom claro. Isso aqui não está exatamente médio. Esse aqui é o tom médio. Esse aqui é o tom médio. Tá, então vamos colocar ele mais claro um pouco. E vamos pensar que você vai distribuir melhor quem é médio. Porque aqui, ó, eu tô usando flat. Studio, Matcap, flat. Material, vertex, teste, random. Tá. Então, se eu estou usando flat e eu não estou vendo muito contraste, então talvez eu vá melhorar. Mas pensa nisso, tipo assim, quem é seu tom escuro, quem é seu tom médio. Porque talvez dê para ser isso aqui com o mesmo tom médio da parte lá de cima. E aí a gente vai conseguir ver melhor
Deixa eu a bota em relação à perna. Ou se isso aqui é escuro, será que ele é o mesmo tom? E vale para essa outra seleção de tons. O marrom é tom médio, esse preto é tom escuro, isso aqui é tom claro. Então, talvez usar o mesmo marrom que você está usando aqui para o sapato, então você usar para as bolsas e para o cinto. Para ele ganhar um pouquinho de destaque, ficar um pouco mais visível. Talvez até mais claro, viu? Talvez até mais claro que isso aqui. Vou usar algo mais nesse sentido aqui, ó. E cola no hexadecimal, viu? O hexadecimal ele ajuda demais você a converter os valores. Eu faria isso aqui com um tom claro. Aliás, tem um tom aqui que parece que é o tom claro. Deixa eu pegar ele. Deixa eu tirar o shadow. Só pra... Esse azul que tá muito saturado. Esse aqui tá preto, preto. A gente começa a enxergar as peças. Aqui você fez um cinza escuro. Será que a gente deixa 4 tons? Talvez uma degradação de 4 tons. Onde isso aqui é o mais escuro, isso aqui é o segundo mais escuro, isso aqui é médio, isso aqui é médio, escuro, médio, e aí você tem esse detalhe, isso aqui seriam os tons claros. A gente quer um contraste para que a gente possa ver os detalhes no maior número de iluminações possíveis. Tá? Então, a ideia da paleta é que você vai trocar de ambiente e algo do design vai preservar. Então, se o seu personagem entrar num ambiente escuro, todas as partes claras a gente vai iluminar e elas vão dar o destaque da silhueta. Se ele for um ambiente muito claro, todas as partes escuras vão fazer esse meio do caminho. Né? E você tem um tom médio também que ele complementa. Então, numa área muito clara, o tom médio e o tom escuro eles fazem o design. Numa área de tom médio, o tom claro e o tom escuro fazem o design. Numa área escura, o tom médio e o tom claro fazem o design. Então, isso faz alguma diferença pra gente. Eu não sei se eu coloquei pra vocês. Deixa eu conferir aqui enquanto faz o download do arquivo do Gustavo. Eu não lembro se eu coloquei, mas eu já citei isso várias vezes na minha vida, então eu já não sei pra quem que eu falei. A idade, talvez. Mas a gente tem uma pastinha de recursos. Se eu não me engano, eu coloquei nessa pastinha de recursos o Dota Character Tester Guide, que é bem legal. Esse é bem legal. Eu sei que o pessoal fica falando que Dota é isso, LoL é aquilo, mas é bem legal esse Dota Tester Guide. Ele é bem bacana, é bem em cima. E esse Art Guide também, tá? Esse Art Guide, ele é uma série de imagens, mas ele fala sobre paleta, tá? E você acha no site do Steam, tá? Por favor.
Dota, character guide. Então, você acha isso no site do Steam. Nem um negócio tipo assim, nossa, Daniel achou um documento. E ele fala exatamente essa coisa que eu tô falando do valor. Vocês acham, ele falando de silhueta, e ele falando a variação de valores, inclusive em tons limitados, né? Aqui, ó, uma base de 4 tons, uma base de 5 tons, 6 tons, né? Então, eu sei que às vezes você se aspira com se o jogo é bom ou se o jogo é ruim, mas a direção de arte dele é bem boa. Ó, e não é que o sujeito tá pintando aqui, ó. Gustavo. Deixa eu ver. Você se arriscaram com shading? Não, né? Nada com shade. Então só texture paint. Tá. Talvez a gente tenha que tratar a saturação que você colocou aqui. Isso aqui é para ser uma grama que está crescendo nele. Eu vou falar para você tentar marcar umas transições. Tá. Tipo assim, sair um pouco do aspecto uniforme que tá aqui. Sair um pouco do aspecto uniforme e pensar que isso aqui vai crescendo, sabe? Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu tirar a pressão e vamos. Eu tenho um blur. Eu tenho um blur aqui. Tem, ó. Pois é, só que eu não faria ele tão saturado, mas eu acho que a gente vai arrumar a saturação nos nodes. Você não tem trabalho de ter que fazer de novo, né? Tipo, várias coisas e tal. Mas eu faria um pouquinho mais manchado. Eu acho que vai dar um barato. Tá vendo? Mesmo sendo pintura de vértex, dá pra tirar um proveito bom, assim, dessas. Porque elas não vão ficar bonitinhas, elas vão ficar sujas, sabe? E acho que é meio que isso que precisa. E eu acho também que eu começaria bem mais prematuro, sabe? Eu começaria bem mais prematuro, bem mais, tipo, no focinho, sabe? Eu acho que eu já colocaria. Acho que eu já começaria, tipo. Desempenho da máquina. Aqui, ó, outra coisa. Deixa eu colocar aqui no modo estúdio. Puxa esse musgo também mais para os braços. Eu acho que essa textura sua aqui, ela sugere que vem mais para baixo também, né?
Eu acho que você pode caprichar mais nessa distribuição. E aí você pega um outro tom, pega um segundo tom aqui de música pra bater um pouco na mistura. Esse aqui você já usou. É, eu peguei exatamente o tom que você usou. Deixa eu pegar mais amarelado. É, esse lado não tá aqui, você pode vir com uma transição mais suave da que eu fiz. Como eu falei, gente, eu troquei de máquina e essa máquina ela é menos poderosa do que a outra. Então eu não sei até onde o problema é do desempenho dela ou do peso do modelo. O modelo tá pesadinho, mas também não é pra isso tudo. Eu tô quase falando pra você deixar uns degradê nos lugares mesmo, uns gradientes na alta. Acho que vai ficar com mais cara de pereba, sabe? Acho que vai ficar mais com cara de pereba, então eu acho que rola de misturar um pouco os tons, assim. Não tanto, né, Daniel? Infecção do cristal? Mas o cristal não é. O cristal vai ser amarelo? O cristal vai ser amarelo? Será que a gente não faz uma coisa mais purulenta, não? A gente faz uma coisa mais purulenta, então não mais tipo. Vocês jogam jogos, vocês não tem uns jogos bem nojentos que vocês gostam, não? Vocês dá pra fazer mais. Dá pra tipo, puxar essa coisa como se fosse uma pereba mesmo. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Dá pra parecer que tá machucando, sabe? Tá infeccionando. Faz um pus, sei lá. Põe pus nesse negócio. Vamos pôr pus nesse negócio. É. Aqui, ó, eu tô preferindo sempre dar uma borrada, porque não é muito preciso, né? Então eu tô preferindo dar umas borradas aqui, que eu acho que fica mais nojentinho mesmo, assim, ó. Tá pereba? É. Eu tô em dúvida com a paleta também, assim. Eu acho assim, eu teria feito ele todo em tons mais neutros, eu não teria feito ele tom laranja.
pro amarelo pro amarelo do cristal destacar. Então, se eu fosse fazer um shading para ele, talvez eu mudasse um pouco o tom do laranja. Então deixa eu separar o RGB aqui. Eu vou entrar com um mix RGB. Cadê? Combine RGB. Eu vou tirar um pouco do vermelho dele. Vou entrar só com azul e verde. Só para ver como que ele comporta aqui com todo o verdão. Tá. E aí, o seu laranja, o seu vermelho que está aqui, eu vou tratar ele. Então, só especular. E o que eu quero fazer aqui é tirar um pouco do vermelho e aproximar ele das extremidades, talvez. Aí. Faria um pouco menos saturado. De uma forma geral, assim, eu faria um pouco menos saturado, mas aí, por exemplo, minha pereba aqui vai sumir porque eu usei exatamente vermelho nele, né? Deixa eu passear com os tons aqui. Shift A, Color, Free Saturation. Pá, 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 pá. Uhum. Aí você teria que pensar numa outra cor, né, para infecção, para não afetar. Mas você pode usar máscara também. Você pode criar você pode criar um vertex color só para infecção. Você pode adicionar um e ele ser só para infecção. Aí você só sobrepõe a infecção por cima. Aí você. Então eu vou pegar aqui a minha infecção, vou pintar ela de vermelho. É. O. Às vezes fica um pouquinho difícil de ver porque você tem outra cor aqui. Então. Né, eu pintei aqui de vermelho. Tá? Então, esse canal, eles já estão somando aqui, tá vendo? Só que aqui no shading, eu vou entrar com ele por cima. Então eu vou dar um mix RGB aqui. E vou pedir o outro canal aqui, né? Ou seja, aqui opa, tô digitando uma coisa errada. Então eu vou entrar aqui. E aí eu posso escolher um dos tons de cor aqui. Em vez do mix, eu posso colocar um color dodge ou um tom, né, um tom color, por exemplo, né, que ele vai processar, deixa eu pôr aqui o fator para 1, né,
Então ele vai processar aqui por cima. E, e aqui tá prevalecendo a cor de baixo, tá? Mas eu posso ter um controle intermediário, né? Ou seja, eu posso pôr um de tom, por exemplo, né? De diferença, enfim. Dá pra brincar bastante com isso aqui. Eu só não vou gastar esse tempo todo. Então, foi esse. Foi o do Gustavo. E do Igor. Agora vamos do Bruno. Margarete faz o download. Vou salvar o arquivo localmente, em vez de só abrir. Como esse arquivo... Nossa, a Margarete ficou maior do que o cão. Margarete. Vamos ver, Margarete. Ó, talvez a mesma coisa que eu tenho falado pro... Esse azul aqui parece super saturado. Você está usando a cor de objeto? Como é que você está colorindo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Não? Deixa eu ver, Vertex Paint. Talvez Vertex Paint. Flat. Mas nem tanto. Achei que estava mais saturado, até que aqui não tá tão ruim não. Só é um tom meio... Talvez seja no meu próprio monitor que ele não tenha ficado tão bom assim. Tá bem escurinho aqui. Mas... Object Mode. Vertex Color. Falar que, de certa forma, achei engraçado a pele dela ficar tão livre. Mas tá ok. Gigante tá engraçadinho. Será que é o valor que tá muito baixo? Tô achando tão escuro isso aqui. Essa é impressão minha. Acho que essa é impressão minha. Que esse aqui não tá. Eles não estão incluídos no rolê. Deixa eu voltar lá pro nosso layout. Vamos ver essa cor dessa bota, que não tá lá. Flat. Eu tô achando que essa bota não é a mesma cor disso aqui, ó. Não faz muito sentido a gente ficar fazendo essa quebra de paleta tão próxima. Ou seja, se essa cor e essa cor aqui são muito próximas, então é interessante que ela seja a mesma. É legal reduzir a paleta, galera. É legal tipo, reduzir a paleta. Eu vou conferir, é só porque é uma sensação que tá dando. Pode ser no meu monitor, pode ser o que é isso mesmo, tá? Mas aqui, ó, não, tá mais escuro.
a bota está mais escura, não precisa ser. Ela pode ser a mesma cor disso aqui. Aí, ó. Eu acho que você pode pensar... Você pode dar um double check só nisso, nesse personagem. Se, por exemplo, você está usando esse cinza. Então, todo lugar que você precisa de um cinza nesse tom, é esse cinza aqui, tá? Tipo, o macete é usar o conta-gota mesmo. Ou então é a lista de hexadecimal. Né? Salvar a paleta em algum lugar. Tá? Mas, por exemplo, se eu estou aqui com esse objeto aqui, e eu quero essa cor, né? Então, tipo, pegar ela e preencher, para não ter erro. A gente não tem por que ficar variando essas coisas, tá? Esse azul aqui agora. Essas cores aqui, ó, eu vou conferir também se elas estão naquele talo de saturação. É isso aqui, ó. Reduz aqui, ó. Reduz um pouco o valor. Eu pensei que eu tivesse selecionado isso aqui. Uma coisa, reduz um pouco o valor aqui, ó. Não deixa o valor ser 100, não. Pra gente ter espaço para clarear mais espaço para clarear essa gema quando iluminar e colocar efeito. Tá? Simpático o gradiente dos pergaminhos. Ah, isso fica tranquilo. Só esses detalhes mesmo. Só esses detalhes mesmo. Deixa eu ver o cão. Deixa eu ver o cão. O cão é que me preocupa porque o cão na minha outra máquina ele tava travando, né? E eu troquei pra máquina mais fraca. Então agora é que o bicho vai pegar mesmo, né? Ah, o contraste que tá bom. O contraste tá bom, paleta reduzidinha. Pô, ele tá comportando super benzinho aqui na minha máquina. O que tá acontecendo? Eu achando que esse aqui ia ser o modelo que ia pesar a minha máquina, mas ele tá comportando mal bem. E ele tá com 800 mil. Eu pensei que... Aqui, ó. Não tá ruim isso aqui não, tá? Não tá ruim isso aqui não. Mas depois experimenta borrar algumas dessas manchas só para ver se a transição fica mais interessante. Só para comparar, ver se fica mais interessante ela transitar mais suave. É só um teste. Se você achar que não ficou melhor, é porque eu acho que se a gente for... Ele vai ser coberto de pelo. No final das contas ele vai ter uma textura de pelo. Ah, podia ter, hein? Tá tão fácil fazer isso virar pelo. Já tá até dando as forminhas aqui. Ah, vamos fazer uma texturinha de pelo nele aqui, ó. Pelo coladinho, sabe? Eu acho que vai ficar super massa. E aí aqui vira pele, entendeu? Aqui é pele e aqui é pelo. Você justifica a cor, a leitura vai ficar super fácil. E. E esse é um bicho. Cara, se não fosse essa cara de capeta dele aqui, dava até pra fazer ele virar um bichinho do bem. Eu tô achando difícil acostumar as pessoas a ter que não um pitbull que vai comer a cabeça de alguém, mas.
Sai com a paleta bem reduzidinha, isso é legal. Minha dúvida agora é, será que a gente puxa? Será que a gente puxa um pouquinho para avermelhado? Eu gosto de ter a paleta do lado porque a vida é tão mais fácil com a paletinha do lado. Aqui a gente pode reforçar no final, não precisa ser agora não. A gente ainda vai passar mais uma camada de tratamento, né? Ou seja, depois que a gente der os bakes, a gente vai voltar tratando. Então, assim, a minha preocupação aqui é só se uma ou outra parte compensa borrar, ou se compensa detalhar mais. Aqui, ó, no caso da orelha, vou falar para você experimentar também as duas versões. Uma versão mais borrada e talvez mais avermelhadinha, mais cara de interior mesmo de orelha, só para testar. Eu não desgosto do resultado que está aqui, então e fazer essa transição mais suave para a gente poder refinar ela para valer mesmo só na pintura final, porque aqui você não vai ter muita precisão, né? Então as sombras mais suaves, depois a gente vem reforçando. E se ele tem relevo, talvez o próprio Ambient Occlusion faça os detalhes pra gente. E me preocupa a cor do cristal. Mesmo rolê. Reduzir um pouco a saturação no valor. E é isso. Tá complicado não. Eu não desgosto da orelha branquinha. Só queria ver como é que ela fica se ela tivesse mais cara de daquela pele rosada mesmo. Tranquilo. Isso aqui tá tranquilo. De boa. Talvez você não faça a cor com Vertex Color, né? Talvez você faça só as cor chapada e pinte depois, Arthur. É... a gente só faz o que é possível fazer, a gente não faz milagre não. Então se seu modelo ele não permite que você faça pintura de Vertex, nem o Decimate, então a gente colore só o objeto, dá os bakes e pinta depois, e pinta no low poly. Porque às vezes a vida é assim mesmo. A gente quer adiantar serviço, às vezes dá, às vezes não dá. E cor de objeto dá pra fazer bastante coisa legal. Aqui eu peguei o xerife do Arthur Diniz, não é isso? Ó, isso aqui não faz sentido. Mas eu vou deixar. Vamos ver qual que é o resultado disso no render. Vou falar porque que não faz muito sentido, tá, Arthur? O Toon Shader, ele vai afetar... o que acontece? O Toon Shader, ele vai afetar como que a sombra acontece. Como que isso aqui vai fazer sentido? Isso vai fazer sentido se a luz do seu jogo não for dinâmica. Se a luz no seu jogo não for dinâmica, faz sentido, porque aí você vai pôr essa lâmpada no lugar exato
que você precisa que todos os personagens sejam iluminados, tá? Então você vai tratar a iluminação do seu personagem para que ele não tenha iluminação dinâmica, ou seja, para que ele não sofra uma iluminação dinâmica. Ou seja, na hora que eu estiver no jogo lá, independente do ângulo que tiver, ele vai te dar essa mesma sombra. A sombra vai estar sempre no mesmo lugar. Porque o efeito de sombra dura de Cartoon, ele seria melhor fazer na Unity direto, né, do que tentar levar ela do Bake. Só que as coisas muito cartunescas, elas perdem também um pouco do que a gente fez do High Poly, né? Então é um balanceamento difícil assim de fazer. Então, eu não sei. A princípio, eu acho que talvez seja mais interessante você tratar as cores que preenchem a superfície antes de chegar aqui, do que tentar dar bake do que está saindo desse node. Eu acho que isso aqui vai enrijecer demais a sombra do seu modelo. Então talvez compense. Porque. E tem que lembrar para vocês que não é o momento ideal para vocês fazerem Toon Shader, criação avançada e quarto período. Não é o momento ideal para fazer Toon Shader. Toon Shader é mais legal no próximo período. No próximo período, Toon Shader faz mais sentido. Porque a gente não vai ter que preocupar, os modelos todos podem ser já projetados para o Toon Shader. Então faz mais sentido. Aqui, ó, faz mais sentido você pegar, por exemplo, o mapa de normal, as coordenadas de normal. Que são essas cores aqui. Eu vou voltar aqui para o nosso shader do Eevee, que é mais leve para mim. Tá? Separar isso aqui. Converter ele em RGB. Pegar o canal aqui, ó. O que acontece? Tá vendo que ele já me deu uma sombra dura aqui, ó? Ele já me deu uma sombra dura. Eu vou tratar essa sombra dura com Color Ramp. E aí eu posso deixar ela mais dura ainda. Ou seja, eu posso vir aqui e forçar aonde que ela é mais dura. Eu posso pegar um eixo que faça mais sentido de acordo com o meu design, né? Ou seja, no caso Z faz um pouco mais de sentido. Apesar que eu não acho que... Eu posso colorir isso aqui para já ter um retorno da... E aí, em vez de usar um mix shader aqui, eu vou usar um mix de color. Vai ficar mais cartunesco do que o que você estava fazendo, no final das contas. Eu vou usar um multiply. Né? Aqui eu tenho que esperar ele compilar os shaders toda vez. Então ele vai compilando os shaders para mim every time. E aqui eu quero multiply em vez de mix. Eu quero multiply ao invés de mix. E aí eu vou controlar a intensidade desse multiply. Ou seja, se eu quero mais sombra. E aqui, ó, se você quiser mais gradação de tom, você pode adicionar aqui um segundo tom nesse gradiente aqui. Que eu vou adicionar adicionando amarelo não está sendo tão legal quanto eu pensei. Talvez fazer ele todo para virada de azuis faça mais sentido. Então eu vou fazer azul, puxando para o roxo.
vou fazer puxando pro laranja de novo. Puxando pro laranja. E aqui eu distribuo isso aqui. E se você quiser que seja muito duro, você vem com a constante, que vai criar para você as cores chapadas mesmo, ou seja, onde acaba uma começa a outra, né? Então aqui, ó, eu estou criando esse gradiente. Esse gradiente é pintado, tá? Ou seja, isso aqui está saindo da normal, isso não é resultado da luz, é resultado da direção da normal, tá? E tem outros métodos de mistura. Eu prefiro, na verdade, os gradientes mais suaves, que eu acho que eles dão um resultado meio pintura à mão, assim. E ele vai dar uma sensaçãozinha assim né? Ou seja, aqui ó, a sombra do meu bigode tá roxa, mas eu posso puxar ela um pouquinho mais pro rosa. E tem essa coisa de sunset que é dele. Aqui eu estou usando o canal de azul, mas eu posso usar o canal de verde, que vai me dar frente e costas, né? Ou seja, aí aqui na verdade as costas dele vão ficar com uma iluminação e a frente com a sombra, né? Aí talvez seja só o caso de inverter, ou seja, em vez de fazer isso assim, você faz isso pra cá, né? E aí ele vai ter essa sombra aqui, né? E você consegue fazer misturas muito loucas, né? Eu ainda prefiro o azul, acho que a coisa da sombra quente ainda faria mais sentido. Eu não entraria com ela tão forte também para não anular outras luzes e sombras que acontecem por aí, né? Ele vai colorir seu render, aí cabe a você, na verdade, definir tipo as intensidades, ou você vai usar um outro método de cor, né? Mas vai dar pra ver ele fazendo esse serviço aqui. Eu vou tirar especular, especular não é um negócio que a gente vai dar bake mesmo. Aqui, ó, no focinho dele tem um negócio que eu tô gostando. Tem aquele tom amarelado, assim, como se a luz do sol tivesse chegado aqui. Ele fica parecendo um pouco pintado, assim. Então eu me arriscaria nesse tipo de tratamento, assim, mais do que o Toon Shader. Tentar fazer a coisa mais pachufa mesmo, mais fofinha. Tem outros recursos que dá para fazer o mesmo processo. Eu estou usando aqui uma geometria, mas a gente tem outras geometrias possíveis, né? O pointness é uma dessas geometrias que a gente pode usar. E o pointness, ele é tipo as áreas mais altas, as áreas mais baixas, elas são controladas por esse valor, né? Então ele vai, em vez de ser para cima e para baixo, ele vai pegar áreas mais altas e mais baixas, né? Tá, aqui eu acho que vai dar para ver bem direitinho o que ele está fazendo.
Deixa eu deixar só o pointness, só para você ver, só o pointness colorindo. Olha que legal que o pointness faz para o seu render. Tá vendo? Ele cria essas manchas de áreas de altura. Então dá pra... Eu vou distribuir mais... Tá lembrando alguma coisa? Então a gente já ganhou uns pontos aí. Beleza. Então isso aqui é o meu pointness, que vai entrar multiplicando a minha cor base. E aí o fator de mistura eu vou reduzindo. Aí eu tenho uma coisa que parece, como o Bernardo falou, parece uma miniaturinha. E fica bonitinho. Dá pra fazer isso com Ambient Occlusion também. Tá. Se você entrar, em vez da geometria pointness, se entrar com Ambient Occlusion, dá pra fazer a mesma coisa. De pegar os veios do Ambient Occlusion e tratar. E vai ser tipo, aonde tem um Ambient Occlusion vai ser aonde tem uma linha ou outra, né? Aí eu vou fazer o mesmo processo de deixar só um Ambient Occlusion aqui. E vou distribuir aqui os tons do Ambient Occlusion um pouco mais esparramados. Minha máquina não ajuda sempre, mas ele vai dar um gradiente diferente porque ele vai pegar proximidades, né? Então é um outro tipo de gradiente. Lembrando que tanto o Pointness quanto o Ambient Occlusion só funcionam nos Cycles. Eu só consigo ver eles no Cycle, eu não consigo ver ele pelo Eevee, tá? Então na hora que você chegar aqui, não tá fazendo nada. Você vai para o Cycles, ele está processando e ele está fazendo o trabalho aqui, né? E lembrando que você pode dar bake inclusive só do Ambient Occlusion à parte, né? Isso vai colorir seu personagem criando uns tons, né? Criando uns gradientes muito legais, assim. Então, isso é uma coisa que eu queria ver. A outra coisa que eu quero ver é a paleta. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê minhas anotações? Viu? Isso aqui é um tom claro, certo? Então, olha só, eu tenho aqui um, dois, três tons claros, que são muito próximos esses dois aqui, ó. Então, vamos pensar em 6 tons, né? 6 valores. Então, você vai ter esse branquinho aqui, o amarelo vai ser o segundo tom mais claro, e esse aqui vai ser um pouco mais escuro. Mesma coisa para os tons escuros. Esses dois tons, eles estão muito próximos. Então você pode fazer a mesma coisa. Você tem um tom de marrom que é o mais escuro mesmo, que é tipo que vai fazer todas essas áreas mais escuras. Um tom de marrom que é intermediário, né? E um tom de marrom que vai ser claro. E aí você consegue distribuir um pouquinho mais o contraste, porque vai ficar mais difícil para a gente separar essas peças visualmente, porque elas estão muito próximas e usando um contraste muito próximo. Aqui está mais fácil, ó. Aqui no rosto é super fácil de separar, porque o tom médio aqui, o tom claro que está aqui, o tom escuro e esse outro tom mais claro, todos eles têm uma boa distância entre eles, né? Então você consegue identificar mais fácil as variáveis. Deixa eu abrir o low. Deixa eu abrir o low.
high poly. Aqui, ó, eu não vou fazer a mesma coisa com o shader de novo, tá, Arthur? Mas é o mesmo raciocínio, ou seja, está usando a mesma configuração de shader. E ela vai ser um pouquinho mais cabeluda de dar um bake decente. Então, eu recomendo que você pense no shader de Toon como um resultado de luz e sombra da Unity. E vamos pensar nisso para TCC, galera. Vamos pensar em Toon Shader para TCC. Não vamos pensar em Toon Shader para esse período de agora, porque a gente precisa testar bakes, essas coisas. Tá? Eu vou ver só a paleta mesmo. Aqui, ó, as mesmas coisas que eu falei mais cedo, Arthur, acho que compensa você conferir saturação e essas coisas. Eu acho que você pode fazer esse tom aqui do roxo um pouco mais claro, só para ter um contraste melhor com o cabelo que é preto e com o focinho que é preto. O que está colorindo isso aqui? É Vertex Color? É objeto? É um material direto? Holy moly. Por que, senhor? Eu pensei que era o... Não, é objeto, ó. É objeto, é objeto. Eu não quero sair demais do que você fez, não. Como é que tá isso aqui? Tá bom. Como é que eu pego esse... Porque o que acontece? Na hora que você colocar a luz e sombra, na hora que você colocar a luz e sombra, ele vai escurecer naturalmente, né? Ou seja, tudo que você escolheu aqui de tom, todo tom que você escolheu vai escurecer naturalmente na hora que a gente fizer o shader. Então a gente precisa de um espaço de... What? What? É o meu material para todo mundo? Material para todo mundo. Por que você... Qual a informação que você perdeu? Qual a informação que você perdeu? Corta aqui. Corta aqui. Material tá aqui. Material tá aqui. Tá. Essa força pro sol já tá muito estranha. Vamos pegar aqui. Você acaba tendo que forçar muito o sol para ver as coisas. Você acaba tendo que escurecer demais ele para ver qualquer coisa. Tá. Tá colorindo especular. Você depende de uma especular alta para poder ver as coisas. Vamos pegar esse aqui. Vamos escurecer um pouquinho. Eu acho que eu clareei demais. É suficiente para quê? Essa área aqui que me preocupa, tá? Ou seja, eu quero que aqui eu consiga ver ainda detalhe, sombra. Né? Então por isso que eu estou tratando ele para que nas partes mais sombreadas ainda dê para ver bastante detalhe. Cara, o globo ocular dele... O globo ocular dele vale a pena fazer um material separado, viu? Talvez colocar um pouquinho de emite nele.
ver se fazer um Dan, pouquinho de limite. Diga. você tá separando o olho aí no material diferente e tal, e daí tava pensando, tá tudo no mesmo material, né? E daí, por exemplo, se eu for fazer a arma que é um negócio metálico, diferente da roupa e da pele que não é, tipo, eu separo em material isso também ou por enquanto deixa no mesmo material e só com a Não, cor? não, você pode separar. Você viu a aula de shader nodes? Eu não cheguei a ver ela não, ainda Pois não, é, eu acho. se você Eu ver ela, vi. Ah, se você ver ela, você vai ver que na verdade o que eu separo são naturezas de materiais. Então, por exemplo, tá. tudo que é metálico, eu tento fazer com um material metálico só. Uhum. Então, por exemplo, em vez de eu fazer um metal fosco, metal liso, metal dourado, metal prateado, eu tenho que fazer um material metal. E aí a Uhum. cor, se é prateado, dourado ou cobre, vem do objeto, o objeto colore, então não preciso fazer isso. E a rugosidade, ela vem às vezes do mapeamento de textura que eu faço com ele. Então, às vezes eu faço um mapeamento de textura que leva em conta às vezes o vertex color, ou às vezes uma máscara e tal, né? Então, só com o tratamento, porque a regra, na verdade, Arthur, é o seguinte: você não quer nenhuma lista gigante de materiais que fique ingerenciável se você chegar na Unity e ter que configurar tudo de novo. Você tem que configurar Uhum. tipo 20, 30 materiais. Nenhum sistema de Node absurdo que você não consegue editar e fazer coisas. Ou seja, ele é tão grande e tão intrincado que você não consegue alterar, por exemplo, o tom do olho. De tanto Uhum. Node que tem. Então você quer um balanceamento entre as duas coisas. E aí a minha sugestão é: tudo que você conseguir identificar que é o mesmo material, ou a mesma base de material, e que pode inclusive levar uma textura muito parecida, ou a mesma textura, você usar o mesmo, até porque a gente ainda vai fazer mais uma etapa de tratamento que é a pintura de textura. Então, às vezes você não coloca a textura e define só tipo o básico do material, sabe? O tanto que é rugoso, o tanto que tem especular, e depois a gente faz isso. Então você pensa assim, em tecido, pele, né? Tipo, o olho costuma ser um negócio à parte, porque o olho você quer que tenha um brilhinho, alguma coisa assim, então o olho é normal a gente ter a pupila uma coisa mais gelatinosa, né? Mas, por exemplo, o metal da fivela, o metal do cano da arma, o metal das balas, se você tiver um esporão, metal do esporão, se você falar assim, ah não, tem um brinco que é de metal, você pode colocar tudo isso no material de metal, toda a roupa no material de tecido, toda a pele no material de pele, que na verdade vai ser um material de pelo no final, né? Uhum. E acho que essa separação ela te ajuda, ela contribui. Eu separo tecido normal, tipo pano de couro, ou deixa os dois no mesmo negócio? Ah, couro, couro e tecido são bem diferentes, assim, dá para separar os dois. Eu mesmo fiz no meu a separação, porque eu queria uma textura específica para o couro, Sim. que eu fiz procedural, que na verdade eu queria mostrar que dava para fazer textura procedural, que você não precisava, tipo. Porque eu fiz. O que eu fiz no modelo da aula? Um modelo, a textura é foto, né? Tipo, o tecido da textura é foto, eu tirei uma foto de uma calça minha e usei ela para fazer a textura do tecido. No metal eu desenhei a textura para mostrar que você pode só desenhar, que é uns arranhados, é só desenhado. E no couro eu fiz a textura usando procedural, para mostrar que nem desenhar precisa. Então eu estava tentando cobrir os três inputs de textura que a gente tem básico no Blender. Uhum. Então o couro ele é bem diferente, né? A textura do couro é bem diferente. Mas aí você pensa nisso, assim, são naturezas de materiais, né? Não é tipo um material específico, nada do tipo não. Sim. São naturezas de materiais. Aí fica tudo bem. Aí você pode ficar tranquilo que. E é lógico, se você tiver 10 materiais diferentes, você fala, não, são 10 materiais diferentes mesmo. Então são 10 materiais. A gente não quer chegar lá, mas peça para a sua vida. Se tiver que chegar, chega, né? Porque na verdade é melhor que você tenha controle. Porque por mais que você dê fazer tudo com um sistema de Node só, vocês estão muito no comecinho de Nodes para resolver tudo com um sistema só. E eu não acho Uhum. que é muito coerente fazer um sistema de Node só, porque eu acho que é complicado. Eu acho que para gerenciar no futuro você voltar naquele material e tentar aproveitar, sabe? Então eu Uhum. realmente acho que naturezas de materiais é o melhor jeito de separar e aí você define, por exemplo, rugosidades diferentes por nodes, né? Sim. Mas no mundo fantástico, ou seja, se você conseguir fazer, por exemplo, um material fácil de configurar que cobre todo o modelo, é lógico que ia ser fantástico, né? Pensou? Você tem um material só que é fácil de editar e ele cobre todas as variáveis, né? Ou seja, você, aqui você já está conferindo metal, couro, só num node só, ia ser muito espetacular. É. Mas eu acho que ia ficar até mais pesado se bobear. Imaginando tanto de nodes que tem que fazer de máscara, de limpeza, né?
É, Mas, cara, tem muito assim, vai tentando, vai experimentando, vai mandando pra gente que a gente vai ajudando a balizar mesmo, assim. Porque na área eu beleza. quero que vocês testem, né, o que é sistema de nodes na vida, né? Até porque se vocês forem, por exemplo, pro Substance Painter, o barato do Substance Painter é o Nodes também. É onde o Substance Painter fica poderoso é nos Nodes, não é Hum, no sistema de camada dele. Né? O sistema de camada dele, na verdade, ele é a porta de entrada, é como ele te ajuda a entender o que está acontecendo, né? E os materiais prontos é uma espécie de sensação de que vai ser tudo fácil, porque os materiais são prontos, então você não tem que pensar nada. Então ajuda demais você ter uma biblioteca de material pronto. Na verdade, eu espero que vocês estejam fazendo isso quando vocês estão configurando o shader. Você fala assim, estou criando materiais, criei material de couro. Nunca mais vou ter que fazer material de couro na vida, porque eu criei um. Então, né, é onde a coisa verdade. começa a ficar poderosa. Assim, você vai criando sua biblioteca de materiais e toda vez que você tem que fazer o mesmo material, você só joga de novo. Né? Os dois personagens que eu tenho, eles vão compartilhar materiais. Então, o metal que eu fiz num personagem vai atender o metal do outro. O arranhado que eu fiz para um vai ser o arranhado do outro. Não quero nem saber. Sim. Deixa eu ver como é que tá o do Arthur rapidinho aqui, do Gasnelli. Gasnelli, eu acho que essas perebas aqui, ó, elas tinham que acompanhar melhor o, o cristal, sabe? Porque o cristal meio que estoura ele, né? Então imagina que a pele ela vai ficando mais esbranquiçada ao redor e mais escura entre. Então eu acho que eu não faria isso assim. Eu acho. Quem é você? Você é você. Então, mas pensa bem, o cristal para ele sair, ele tá estourando a pele, né? Ou seja, o cristal ele tá detonando essa parte da pele. Então, essa parte da pele é que tá sofrendo a ação do cristal. Eu não peguei cor nenhuma aqui. Então, você imagina que você vai ter a pele estourando aqui e, e no meio do caminho aqui ela é escura mesmo, né? Ou seja, aonde não tem cristal, vai te ajudar inclusive a demonstrar melhor a silhueta desse cristal, tá? Então assim, no meio pode ter essas manchinhas, porque as manchinhas no meio aqui parece que um cristal vai nascer daqui a pouco, ó. Eu vou pedir você conferir, fazer um double check nos tons. Eles parecem que a saturação tá boa. No seu caso, os tons parecem que a saturação tá boa. Esse roxo tá um pouco escuro demais, mas eu acho que pode ser meu monitor. Aliás, Arthur Diniz, se eu tiver ainda. É, tudo que eu falar sobre tom escuro, leve em conta que meu monitor tá meio escuro. Eu troquei de computador, mas eu não troquei de monitor. Meu monitor ainda é um pouco escuro, eu ainda acho as cores dele meio escuras. E no outro computador eu não comparei as cores em um e outro, mas eu tenho a sensação de que parte do que eu vejo escuro é o tem a ver com o meu computador. Né? O valor tem 0,37, até que o valor tá bom. Eu talvez fizesse com 180, talvez 180. Talvez eu fizesse com 180 o tom escuro. Mas eu não acho que compensa pintar tudo por causa disso. O que eu acho que talvez compense fazer é o mesmo processo que eu fiz ali, é você pegar às vezes um espaço ou outro e fazer um destaque numa parte ou outra.
Talvez. Tá. Isso aqui tá estranho. É o outro modelo seu que você falou que tá com problema, né? Esse modelo tá rodando bem na minha máquina, até que tá dando pra pintar direitinho nele. Hypershade. Vou te falar, viu? Por que essa porra chama Hypershade? Qual que é a diferença dele pro Shade? É que você não tá usando ainda o input. Eu tô colocando aqui só pra ver, porque eu acho que a minha máquina tá com o monitor escuro, então eu quero ver aqui. Tá vendo? Ele tá dependendo demais da especular pra ficar visível na minha máquina. Deixa eu entrar com o RGB Curves aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver na minha transmissão, mas eu quero poder ver no objeto a luz e a sombra. É isso que eu quero ver. Eu quero poder, na hora que eu chego no shading, eu quero poder ver a luz e a sombra. No meu monitor, não estou conseguindo ver essa variação muito evidente. Por isso que eu estou tratando aqui. Pode ser o meu monitor. Então eu estou gravando, se você estiver vendo isso no YouTube e você não estiver entendendo por que eu estou achando a primeira versão muito escura, pode ser só meu monitor. Tá? Mas eu acho que isso aqui resolve bastante do rolê, você puxar um pouquinho das curvas. Dá até pra forçar, tipo, um pouquinho, às vezes, o tom mais escuro, mas eu não tô muito interessado em brigar demais com essa curva, não, porque a primeira curva que eu fiz já tava boa. A primeira curva que eu fiz já tava boa, então não tem porque eu ficar brigando com isso aqui não. Ó, fechei. Eu tenho um problema que tem um atalho que é o Ctrl Q, que eu aperto ele toda hora, gente. Ctrl Q sai do Blender, tá, gente? Ctrl Q sai. E eu apertei Ctrl Q e eu não sei por que eu apertei. Eu acho que é porque eu quero apertar Ctrl 1 pra ver de costas e tal. Eu aperto Ctrl Q, ou sei lá, né, Ctrl A, alguma coisa assim. Sei lá. Apertei Ctrl Q. E eu saí do modelo. Mas enfim. Eu acho que deu pra entender o que eu tô falando. É, tenta pensar que você tá querendo ver, tipo, sem depender da especular, luz e sombra. Sem depender do brilho da especular. Porque o brilho da especular, ele varia de acordo com o ângulo da luz. Ele não é realmente uma garantia de contraste no seu modelo. É o brilho da difusão, né, puro, ou claro escuro da difusão. Ele te dá o volume do personagem, seria um espaço ideal pra gente no começo, tá? E, e aí esse foi do Gazinelli. E a gente encerrou. A gente encerrou, e aí... Eu posso mandar vocês pro feriado, feriado. É... pode perguntar, tu. Aproveita aí. Eu vou tirar, Bernardo, eu vou tirar, eu vou desconfigurar esse atalho. Eu só tenho que lembrar de fazer isso. Tá? É um atalho que só pega pra mim porque eu não tenho um numpad. Então, pô, agora aqui. Mas que tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui.
que tem as gengivas? Fala das gengivas pra mim. Conversa comigo sobre gengivas. Tá bem escuro mesmo. Será que precisa? Eu usaria esses tons que você já tá usando aqui, ó. Não, faz só um tom mais claro, de leve. Não viaja, não. Pega só um tom desses mais claros aqui, ó. E faz um gradientezinho, assim, de que é. Eu quero pegar essa cor. Aqui, eu não sei se eu tô vendo a cor certa, pegando a cor certa. Tá. Essa peça é essa peça? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que talvez o dente tá fazendo uma oclusão aqui do que eu quero. É esse mesmo. Eu tava pintando, mas o dente não tava mostrando. Né? Tá, de novo, eu tô com dificuldade para ver parte da coisa por causa da escuridão do meu monitor. Mas faça só uma transição. Cara, pode ser mais escuro que isso aqui. Só uma transição para gengiva. E tá bom. Não perde realmente a característica. Dá pra fazer com vermelho e tal, mas eu tô achando que vai ficar muito gritante, talvez. Vamos ver. Se eu fizer bem esse pouco saturado. Tá vendo? Eu prefiro que seja um tom avermelhado, mas mais próximo do tom original. Que pareça que tem a gengiva estourada. Acho que se for assim até ajuda no destaque. Eu acho que se for assim até ajuda no destaque, hein? Show. Fica meio inflamada, legal. Fica meio inflamada, legal. Eu acho legal. Eu gosto que as coisas pareçam um pouco mais nojentinhos para esses bichos, porque, pelo que eu entendi, eles vão ser um negócio meio doente, né? Meio invadido com... Fica massa, cara. Eu falar com você. Fica massa a gengibona. Fica massa. Se ela for assim um tom menos saturado, assim, puxando pro roxo que você tá fazendo, rola. Só não dá pra ser muito rosinha, eu acho. Acho que rosinha vai realmente chamar mais atenção que o dente. Mas assim, ó, eu acho que faz uma gradação boa. Ó, então gengiva, hein? Faz gengiva. Faz gengiva. O Bernardo queria fazer uma pergunta, não é isso? Pergunta aí, Bernardo. Fala comigo. O que você quer saber? Se é que eu sei, né? Eu falo como se eu tivesse resposta pra tudo, né? Qualquer dúvida, qualquer dúvida. Um bom feriado pra você também, Gazinelli. As cores estão legais, viu? As cores, eu só confere se não é só meu monitor que tá muito escuro esse roxo, não. Mas tá legal a paleta.
Ah, pra amanhã acho que é 5h10, cara. Eu mandei uma mensagem pra vocês na GA, e eu tenho que ver no ad no Teams aqui que hora que eu agendei, mas eu acho que foi 5h10. Eu acho que eu agendei com a sua turma de 5h10 até tipo umas 7 horas pra ver as builds. E depois de 7 até as 8 é com o pessoal do São Gabriel. Aí eu vou. E na verdade não é uma reunião, é um react, na verdade, né? É mais é lógico que se o grupo tiver, a gente vai conversar sobre o jogo, mas é mais pra eu ter uma noção. É porque eu tenho que ver como é que tá o jogo. Eu preciso começar a avaliar esse jogo. Eu preciso começar a dar algum tipo de informação para os professores e algum tipo de retorno para vocês, né? Então eu preciso ver em que pé que o jogo tá, qual que é a meta do jogo, se possível, e tentar falar, ó, né, o- né, vamos ver, vamos fechar esse jogo. E aí se você estiver vendo esse vídeo e for da turma de 2020, segundo semestre, não esquece que amanhã, dia 9 de outubro, eu quero jogar as builds. Eu mandei uma mensagem no SGA para vocês com o endereço da pasta. Eu tenho uma pasta em criação avançadas para builds, para praça e para São Gabriel. E eu quero jogar essas builds. Eu sou matéria pivô e eu tenho que dar retorno e eu tenho que dar ponto. É bom saber que os inimigos estão com dano, viu, Bernardo? Bom saber. Bom saber. Fico feliz de saber que agora eles estão com dano. Mas era essa a dúvida? Bom demais, então. Então, ó, bom feriado para vocês que estão indo pro feriado. Se você assistiu isso depois do feriado, espero que seu feriado tenha sido bom. É, E aí a gente já está fazendo os shaders. Já tem aulas de retopologia em algum lugar no meu canal do semestre passado, então se você tiver já com os shaders, com as cores, que deve começar a retopologia, pode assistir e começar a fazer. Eu não sei como é que vai ser meu fim de semana de feriado. Meu plano é começar a retopologia dos personagens que eu estou fazendo, mas eu comecei a fazer costurinhas. Ontem eu tive um intervalo de trabalho e eu comecei a fazer costuras nos personagens. E porque eu comecei a fazer costuras nos personagens, a vida vai ser outra. Porque agora eu quero pôr costura em tudo. Então agora eu quero eles todo costuradinho. Então, a doença é tanta. Isso vai estar no meu review da semana. A doença é tanta que eu já separei a luva em panos para costurar. Então minha luva já está separada em tecidos para costurar, para colocar as costuras. Então, tá chegando lá. E eu quero arrumar, eu quero a Convertex Color também, eu não quero usando paleta a pele dela. Eu quero Convertex Color. Então, eu vou gastar algum tempo de acabamento nesse modelo. Se der tempo, eu já faço a retopologia também. Mas vocês podem ver o processo, está aí no meu canal em algum lugar. Também o processo do personagem inteiro. Mas, no mais, é isso. Um bom final de semana aí para todo mundo que estiver assistindo. O Arthur e o Bernardo estão comigo aqui. Também um bom final de semana para vocês. Um bom feriadão. E semana que vem a gente está aí de volta com mais aulinha dessas.